Para que a gente entenda o tema que a gente vai trazer na noite de hoje, a lidar com esse tema tão forte, que é falar sobre emoções, eu trouxe uma primeira reflexão, que falar sobre emoções quer falar sobre o que nos move. E falar sobre o que nos move em termos espírita, a gente não pode esquecer do que nos move em Jesus. O Evangelho de Jesus, para nós, é o grande guia que nos move, principalmente as nossas emoções. O Evangelho de Jesus, a gente traz num primeiro momento para a gente fazer essa reflexão importantíssima, que Jesus enquanto mestre, Jesus enquanto educador, e principalmente Jesus enquanto grande psicólogo, ele nos traz em vários momentos do seu processo de evangelização, elementos para que a gente entenda a nossa profundidade espiritual e principalmente como nós lidamos com as nossas emoções. E o Evangelho de Jesus, ele nos dá um norte importantíssimo para o nosso processo de renovação espiritual. O que nós chamamos de renovação interior, o que nós chamamos de reforma íntima. O Evangelho de Jesus é o que nos faz aproximarmos do nosso Criador, de Deus. E Deus, o tempo todo, ele está a nos esperar no sentido de despertar espiritual. O grande lance da humanidade é despertar para essa aproximação de Deus que nós, em algum momento de nossas existências, nós deixamos de lado. Fomos criados e em alguns momentos esquecemos dessa eternidade que nós temos e de como vivemos essa eternidade. Como estamos de encarnação em encarnação, muitas vezes vivenciando de forma equivocada determinadas emoções, determinados sentimentos, mas sempre na perspectiva de cada encarnação é uma oportunidade que nós temos de nos melhorar. E nesse sentido, o Evangelho de Jesus, ele nos faz refletir sobre alguns elementos importantes, como por exemplo, o Evangelho de Jesus nos indica que é preciso nós associarmos as evoluções, o nosso processo de evolução espiritual aos nossos pensamentos. Que tipo de pensamento nós temos? Que tipo de sentimentos nós temos no nosso coração? E que emoções nós temos? Nesse sentido, eu trouxe um conceito de emoção que ele diz o seguinte: a emoção tem a ver com o que nos move, nos mostrando que o conceito de emoção já diz que a emoção muitas vezes é o que nos move na vida. A emoção, como o conceito está aí, diz que é uma experiência subjetiva. O que quer dizer isso? De cada um. Eu não tenho uma emoção por ele. A minha emoção é minha. A sua emoção é sua. É uma experiência única e ímpar de cada um. Essa experiência subjetiva, que é de cada um, não envolve somente o pensamento, a mente. Envolve também o nosso corpo. Nós somos um sistema de corpo e mente. Essa experiência subjetiva desse mover do corpo e da mente, ela é movida através de vários elementos, como por exemplo, estímulos internos. Pode estar dentro de nós, pode também estar fora de nós, são os estímulos externos. Pode estar nos nossos pensamentos, e tudo isso envolve reações orgânicas e sensações pessoais. Ou seja, é uma coisa que mexe com todos nós. Não tem como uma pessoa que a emoção positiva ou negativa que está dentro dela não mexa com seu corpo e não mexa com sua mente. Nesse sentido, eu trouxe algumas dessas emoções para a gente lembrando. A gente vai lembrar aqui de algumas emoções. Por exemplo, a tristeza é uma dessas grandes emoções que muitas vezes faz com que pessoas adoeçam, levando para processos depressivos, processos de desequilíbrio espiritual. Outra, a raiva. Quantas e quantas pessoas adoecem da raiva. Outra, o medo. Não aquele medo do instinto de conservação, mas um medo que imobiliza a pessoa no processo de avançar espiritual. A alegria. A alegria também é muito importante. Mas a alegria pela alegria, não. É a alegria verdadeira, que é a alegria das coisas espirituais. E outra coisa importante, o afeto. Nós somos seres de afeto. Será que nós estamos vivenciando esse afeto no nosso dia a dia, na nossa encarnação? E nesse sentido, quando a gente mexe com as emoções da pessoa, a gente pode dizer que nós temos algumas portas espirituais, e essas portas espirituais cada um escolhe. As portas que eu chamo as portas da emoção.
E essas portas das emoções, ela lida com um conceito espírita muito importante, que é o conceito do livre-arbítrio. Você é quem escolhe. Não sou eu que escolho. É cada um de vocês. Somos nós que escolhemos um caminho ou outro. Somos nós que escolhemos as portas das emoções através do poder do livre-arbítrio, da livre escolha. Como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo fala sobre isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho o poder de escolher o que eu quiser. Mas sabendo que esse poder de escolher o que eu quiser tem responsabilidades. Você escolhe, mas vem para você. Positivamente ou negativamente. E esse poder do livre-arbítrio das escolhas nos leva à escolha de portas das várias emoções. Por exemplo, a primeira porta. A porta da emoção do mau humor e do bom humor. Quem é que escolhe estar de mau humor e bom humor? Somos nós. Que muitas vezes isso atrapalha demais a nossa vida. Imagine só uma pessoa no seu trabalho, dentro da sua casa, que vive sempre de mau humor. Eu costumo dizer que são pessoas que a gente nem quer muito conviver, não é verdade? A coisa melhor do mundo é você conviver com pessoas de bom humor. Não é piadista, mas pessoas que veem a vida de uma forma mais diferente, uma forma mais, vamos dizer assim, dinâmica, de uma forma mais simples, de uma forma mais humorada. É diferente daquela pessoa que fica o tempo todo de mau humor, ranzinza, resmungando, e que muitas vezes até leva a pessoas a não querer se aproximar dela. Essa é uma porta. Quem escolhe? Somos nós. Somos nós que escolhemos amanhecer o dia e dizer: o meu dia vai ser péssimo hoje, e passar o dia todinho com mau humor. Mas sou eu também que escolho você. O meu dia pode ter até algumas coisas difíceis de se resolver, mas eu quem vou escolher estar de bom humor para resolver essas coisas. A outra porta. A outra porta é uma porta importantíssima, que o Evangelho de Jesus toca nele, que é a porta da raiva ou da compreensão. Eu posso escolher estar com raiva, ou eu posso escolher compreender as pessoas. Principalmente quando a gente fala de raiva e de compreensão, nos mostra que cada um de nós somos seres que somos imperfeitos ainda, e que muitas vezes nós não nos colocamos na pele dos outros de forma empática. E nós ficamos com raiva de tudo, porque a gente não quer que seja dessa ou daquela forma. Nós queremos que seja da nossa forma. E ficamos com raiva muitas vezes das pessoas, das situações, das coisas que acontecem. Porque a gente não compreende as situações diversas e não quer compreender as pessoas. E nem se coloca. E muitas vezes fica nessa energia da raiva. Porque fulano olhou de cara feia para você, você já fica com raiva. Porque fulano disse alguma coisa com você e você já fica com raiva. E não é bem assim. O que é que o Evangelho de Jesus fala? Compreendamos o nosso irmão. O Espiritismo também fala a mesma coisa. É preciso você agir de forma caridosa com aquele que muitas vezes não tem conhecimento espiritual. Não de forma vaidosa, você já se achar que tem. Mas o Evangelho diz: quem tem conhecimento, ele tem um compromisso de agir de acordo com esse conhecimento. Se você conhece o Evangelho de Jesus, você tem um compromisso de propagar esse Evangelho de Jesus e não agir de forma contrária ao Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus em nenhum momento manda a gente ter raiva das pessoas, mas pelo contrário, a gente compreender as pessoas e se colocar na pele dela. A outra porta, a porta da tristeza e a porta da alegria. São emoções que nós escolhemos. É certo que algumas pessoas podem até ter distúrbios, desequilíbrios físicos, mas a causa desses distúrbios, desequilíbrios físicos está no espírito. Quantas e quantas pessoas se entregam à energia da tristeza e que leva a processos doentios e desequilíbrios espirituais, como por exemplo a depressão, que é uma das grandes doenças do nosso século. Segundo Divaldo Franco, por exemplo, ele diz que a depressão é uma das maiores doenças espirituais que existe na humanidade, levando a pessoa a estar em estados desequilibrantes e muitas vezes não vê a alegria que é o viver. O viver é preciso você ter alegria para viver. Essa vida misericordiosa que Deus nos deu, é preciso nós nos alegrarmos e não ficarmos o tempo todo como criaturas tristes. A outra porta, a porta do afeto e a porta do afeto.
Quem escolhe ser afetuoso ou não é você. E o Evangelho de Jesus diz sobre isso. É preciso que as pessoas se amem, amar uns aos outros como eu vos amei. E ele ainda mais diz, aquela pessoa que tem inimigo, que tem desafetos, que tem adversários, esses adversários que muitas vezes já conviveu conosco nessa e em outras vidas, é preciso a gente se reconciliar com ele. Porque se não se reconciliar, o que é que o Espiritismo diz? Você vai voltar de novo para fazer o ajuste com aquela criatura que você se comprometeu. Porque isso acontece muito. Outra porta que eu estou trazendo é a porta do medo e a porta da coragem. E eu sempre digo que não é o medo, esse medo do instinto, que é normal. Que o medo ele é importante até um determinado ponto. Quando se fala do instinto, você tem que ter certos medos para você se preservar. Mas o medo que imobiliza não faz você evoluir. O medo que leva você à inércia não faz você evoluir. E eu digo mais, o importante é você ter coragem. Porque a vida é para quem tem coragem. Quem não tem coragem, infelizmente, vai viver de forma negativa. De forma equivocada na vida, vai passar pela vida correndo e não vai aproveitar a oportunidade que tem. Tão maravilhosa que Deus deu para você, deu para mim, deu para todos nós. Essas são algumas das portas que nós escolhemos. E por essa ou por aquela. Mas as emoções, de uma forma geral, elas não acontecem de graça. Elas não acontecem por acaso, elas não caem do céu. As emoções, segundo a psicologia, ela tem o que nós chamamos padrões situacionais desencadeantes, são gatilhos. A partir de determinadas coisas podem acontecer algumas emoções. O que eu vou citar aqui são algumas emoções e de onde é que vem essas emoções. Porque as emoções elas não vêm do nada, elas vêm de algum lugar. Você quando está com raiva, você não está com raiva do nada, vem de algum lugar. Você quando está com medo, ele vem de algum lugar. E eu vou citar algumas aqui, por exemplo. Quando surge a emoção da raiva, ela surge desencadeando do quê? De situações, por exemplo, de nós nos sentirmos ofendidos, vem da ofensa, vem da ameaça e de obstáculos que nós nos deparamos. A gente fica com raiva, principalmente da raiva. Será que a partir disso a gente pode utilizar para o nosso processo de evolução espiritual? Sim. Porque se eu quero ser uma pessoa que não tem tanta raiva, eu tenho que saber lidar com isso aí, com a emoção, com as ameaças e com os obstáculos que todos nós temos. Isso aí não é específico só de mim, nem de Eva, nem de Luciano. Mas todo mundo passa por isso aí. Tem como eu lidar com isso? Tem. Tem como se tirar de vez? Talvez não. Mas eu posso lidar com isso aí. O Evangelho de Jesus nos auxilia. A ansiedade. Quem é ansioso aqui, fora eu? Eu sou ansioso. Mas já trabalhei muito a ansiedade. Né? Tem muitos. De onde é que vem a ansiedade? A ansiedade vem de ameaças incertas, de coisas que você vê na incerteza. Aparece daí. Aí você se torna uma pessoa ansiosa. Sabendo que muitas vezes a pessoa bota o carro na frente dos bois. Nessas situações aí. Não precisa colocar o carro na frente dos bois. Porque muitas vezes essa ameaça nem existe. É coisa criada na sua cabeça. E a gente sabe que as coisas que criam na nossa cabeça muitas vezes é tão forte que nós nos movemos por elas, mesmo que não existam, mas a gente se move por elas. O medo. De onde é que vem o medo? O medo vem do perigo. Mesmo que esse perigo não exista, mas a gente acha que existe. O perigo de morrer, o perigo de ser assaltado, o perigo de ir para o centro espírita, porque vai ver espírito. Tem gente que tem medo de vir para o centro espírita. Eu conheço uma pessoa que veio, amigo meu, 2 vezes para o centro espírita. Aí disse, Humberto, eu não vou mais. Eu disse, por quê? Porque eu morro de medo de ir para o centro espírita e eu comecei a ver os espíritos, eles estão vendo direto a minha vida. Aí eu disse, por quê? Eles vão descobrir meus segredos. Aí tá difícil, né? Tá difícil, porque eles sabem. Eles sabem, os espíritos, a gente não tem como enganar os espíritos, nem a Deus. Talvez a gente possa enganar os outros que estão aqui na carne, mas o que nós enganamos mais nem é o outro, é a nós mesmos. Nós nos enganamos muito, né? E o perigo muitas vezes nem existe, é preciso nós trabalharmos esse medo.
e a sensação, o sentimento, a emoção da culpa. Quantas e quantas pessoas chegam no centro espírita desesperado, cansado, aflito, vai para uma reunião de desobsessão, que está passando por uma série de problemas porque está se culpando o tempo todo por coisas talvez equivocadas que fez. Ontem mesmo eu estava lá no nosso lado trabalhando e chegou uma determinada pessoa que tinha feito um equívoco e estava se culpando. O problema dela era se culpar a vida inteira por ter feito um aborto. Aí eu perguntei para ela: vai resolver em que você ficar o resto da vida se culpando por ter feito? Em nada. Você tem que ter outras alternativas. Procurar ajudar as pessoas que vão fazer isso, para que não façam, para que você não faça de novo, para levar uma mensagem de conforto, para que as pessoas vejam o equívoco que é isso, mas não ficar nessa ideia fixa. Muitas e muitas pessoas, elas ficam no sentimento, na emoção da culpa. Por quê? Porque vem de, muitas vezes, transgressões a normas morais aceitas pela pessoa. E ela, na cabeça dela, bota que transgrediu, muitas vezes até assim, de forma que ela fica o tempo todo se perturbando, se auto-obsidiando, pode-se dizer. A emoção da tristeza. De onde é que vem a emoção da tristeza? Geralmente a tristeza vem de experiências de perdas irreparáveis. Da sensação que a pessoa perdeu coisas que não vai ter reparação. Mas a gente sabe, segundo o Espiritismo, que muitas das coisas que a gente perde, muitas vezes é para ganhar. Tem determinadas coisas na vida da gente que a gente diz assim: perdi isso, mas foi para o seu bem, meu irmão. A gente sabe que a gente tem as coisas quando tem um merecimento. E tem determinadas coisas que a gente não tem e que vai da nossa vida é porque é melhor para nós. Isso é o que eu tenho lido na literatura espírita, isso é o que eu tenho lido no Evangelho de Jesus, que mostra isso. Muitas vezes a perda é um ganho. E às vezes um ganho é uma perda. A alegria. De onde é que vem essa alegria que está dentro do coração? A alegria é um sentimento positivo, que a gente chama, né? Ela é um sentimento que nos mostra uma coisa importante, que é que a gente está no caminho certo. A alegria nos mostra que a gente está progredindo em direção a alguma coisa que a gente tem como objetivo. É uma coisa boa. Se você está com a emoção da alegria, é porque alguma coisa está te satisfazendo, mostrando que você está conseguindo determinados objetivos, mesmo que não sejam espirituais. Talvez você conseguir, por exemplo, um carro, era um desejo muito grande que você tinha, né? Uma coisa material. É uma grande alegria você ter conseguido esse objetivo. E assim por diante. A alegria está relacionada a esses objetivos que a gente atinge ou que a gente visualiza atingir. Outra emoção importante que a gente colocou aqui é a emoção da compaixão. A compaixão vem do quê? Do sofrimento do outro, de você se compadecer do sofrimento do outro. É uma emoção positiva também. De você saber que o outro está passando por um sofrimento e você se tocar. Quantas e quantas pessoas não têm compaixão no coração? Vêm as pessoas sofrendo e faz de conta. Não, isso não é para mim não. Isso é para fulano que tem dinheiro, isso é para fulano. Mas passa a esmo, né? Mas o poder da compaixão é um poder do amor que nos move, que nos coloca na situação de entender o sofrimento do outro. A gente sabe que o outro pode estar passando por determinados karmas que vão ter que passar. Mas também existe uma lei ou um princípio espírita que diz que a gente tem que agir com caridade com o outro. Mesmo sabendo que o outro vai ter que passar por aquilo ali, mas a gente pode ajudar. O que o Evangelho de Jesus diz é isso. Independente da expiação, da provação, a caridade ela pode estar presente e ela precisa estar presente. Que a caridade é o amor de Deus, é o amor de Jesus. A vergonha. Quantas e quantas pessoas ficam com o rosto bem vermelho, né? Eu fico. De vergonha. De onde é que vem a vergonha? Quando o corpo já começa a mostrar que nós transgredimos uma norma cultural. E principalmente a vergonha vem à tona quando invadem a nossa privacidade. Quando diz coisa que a gente fica encabulado. No interior a gente diz isso. É assim, Eva? A gente fica encabulado com aquela situação e fica todo vermelhinho. Porque alguém disse uma coisa que invadiu a nossa privacidade. Aí aparece a emoção da vergonha. A surpresa. Quando é que vem a emoção da surpresa? Quando algo inesperado acontece.
Você não esperava que acontecesse aquilo ali. E de repente você se surpreende. Ou positivamente, ou negativamente. Outra emoção, que eu coloquei a última, tem muitas emoções, mas eu pensei algumas. Eu considero como a principal emoção, que é a emoção do amor. É a emoção da excelência. Vem de onde? Do desejo de participar, da afeição e do prazer recíproco. O amor vem da troca. O amor é a principal lei que Jesus veio para nos mostrar. Quando Jesus veio, ele veio para mostrar a necessidade de nós amarmos uns aos outros e amar a Deus. E também amar a nós mesmos, que é muito importante, né? Esse sentimento que nos move. Uma pergunta importante quando a gente fala da emoção é: como aprender a controlar as emoções? Será que é possível eu controlar essas emoções? Vocês acham que sim ou não? É possível? Sim ou não? Sim, é possível. A gente pode não querer, mas é possível. Tudo é possível para quem quer. E o Espiritismo, ele fala uma coisa interessante, que é: tudo precisa ter moderação. E muitas coisas na vida da gente, nós temos que fazer determinados controles. E a gente não se deixar levar por determinadas energias, principalmente as energias das emoções. Eu coloquei duas frases interessantes que falam sobre isso, como controlar as emoções. A primeira diz assim, olha: controlar as emoções, a gente controla buscando caminhos alternativos, que nos permitam sair da prisão que as emoções negativas nos colocam. Ou seja, se deparou com determinada situação, você controla as emoções negativas buscando proposituras, alternativas, e não baixando a cabeça e achando que acabou-se. Controlar as emoções negativas é você buscar outras possibilidades e não se desesperar. É uma das formas de controlar. É você ser senhor e senhora de si. Não se perturbar com as várias situações que acontecem. A segunda frase diz assim: é você olhar que existe um lugar psíquico limitado no qual só vemos determinada situação de uma única maneira, repleta de certezas e verdades definitivas. Isso nos mostra que muitas vezes a verdade e a certeza nós não temos 100%. E eu costumo sempre dizer, quando perguntado a Jesus, Pilatos, o que era verdade, ele se calou, ele não falou. Ele poderia muito bem ter falado, mas ele não falou. Mais à frente, Jesus falou uma frase que dá um certo conceito do que é verdade. Ele disse que verdade está relacionada, é o caminho, a verdade e a vida. E quem é isso? Ele. A verdade para Jesus é o amor, é ele. Mas os filósofos modernos, eles nos colocam que a verdade tem várias reflexões que podem ser feitas. Basicamente, os filósofos modernos dizem que tem 3 verdades, que não é definitivo. A primeira verdade é a verdade minha. Minha. É só minha. E eu vou lutar por ela com unhas e dentes. Tem a outra verdade, que é a verdade sua, que você vai lutar por ela com unhas e dentes, para defendê-la. Mas existe uma terceira verdade. Que terceira verdade é essa? É Deus. E essa verdade nós não temos. Ou seja, nós só temos uma parte dessa verdade. Nós não temos nada em definitivo. Nós não temos certeza 100%. Talvez as únicas certezas que nós tenhamos seja a certeza de que um dia nós vamos desencarnar. Não é verdade? Ou será que tem alguém que não vai desencarnar, vai ficar? Fala, Luciano. A verdade é que todos nós vamos desencarnar, passar pelo processo da passagem. E outra verdade, que eu acredito que seja verdade, é: todos nós um dia chegaremos à perfeição, seremos anjos. Ou não? Não é verdade? A morte e a outra, a perfeição. Talvez tenha outras verdades, mas essas talvez é o que o Espiritismo pode dizer como 2 das grandes verdades que a gente pode ter certeza, né? Mas o que essas frases mostram é que muitas vezes a gente não pode se apegar a determinadas coisas que mostram muitas vezes ideias fixas, que é só aquilo ali que pode dar a verdade ou a certeza. E talvez não. Talvez você esteja errado. Talvez você precise procurar outras alternativas, né? E o importante é você observar, principalmente, a gente vai pegar aqui com as emoções negativas. De onde é que vêm as emoções negativas? Eu não vou nem me apegar agora às positivas, às negativas, né? De onde é que vem? Eu já falei que não vem do nada, sempre tem uma causa.
O espírito Hamed, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, para aquelas pessoas que acham que, por exemplo, se aproximar de alguém que é negativo, alguém que é carregado, né, diz assim, fulano está tão carregado, né? Mas ele pode estar naquele momento, mas ele pode daqui a pouco não estar mais, né? Tem pessoas que ficam com medo de se aproximar de determinadas pessoas, de se contaminarem com ela. E o que o Evangelho de Jesus mostra não é isso não. A gente não vai se afastar das pessoas negativas, das pessoas que estão para baixo, não. A gente tem que ter cuidado para não se envolver com as energias. Mas o espírito Hamed, ele coloca uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, ninguém simplesmente pega energias negativas ou atrai espíritos infelizes de modo causal fortuito. Você não vai pegar a energia negativa do outro de graça, fortuitamente. Se você captou aquela energia, porque você tinha o quê? Uma brecha. A culpa não é do outro não, a culpa é de quem? É sua. Mas a gente gosta de jogar a culpa para quem? Para o outro. Se a gente está passando por algum desequilíbrio, às vezes você joga a culpa em Deus, que Deus está castigando você. Você joga a culpa no demônio, que a gente não acredita. Você joga a culpa, se for espírita, nos obsessores. Você joga a culpa na sua sogra, e ainda chama de cobra, né? Você joga a culpa no seu sogro, no seu patrão, e aí vai indo. Mas nunca você assume que você muitas vezes tem essas brechas. Ou você pode estar negativo, ou você pode ter uma semente dessa negatividade dentro de você. E ele continua dizendo que a vida não é injusta. Se acontece alguma coisa conosco, é porque nós permitimos. Eu costumo dizer muito isso. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, de forma equivocada, de forma negativa, acontece porque a gente permitiu que aquela energia chegasse. E a gente tem que ter muito cuidado. Temos o que merecemos. No sentido de que plantamos e iremos colher. E há tempo de colher e há tempo de plantar. Não somos vítimas impotentes vivendo num destino impiedoso. A gente costuma muitas vezes se colocar nas situações de vítimas, nas mais diversas formas. E o Espiritismo desnuda isso. Nós não somos vítimas nenhuma. Nós somos parte, mas vítimas não. E é preciso a gente trabalhar com esses elementos que nós chamamos de dramas. Nós entramos em determinados dramas, em determinadas situações de vítimas e queremos permanecer nelas. E muitas vezes parece que determinadas energias nos fortalecem. E a gente tem que ter um pensamento não autodestrutivo, mas um pensamento construtivo. Se você está fazendo isso com você está fazendo porque você escolheu. Nada é por acaso. O espírito de Hamed diz. E todo efeito tem uma causa. Até Deus, o conceito de Deus é explicado por esse axioma. Todo efeito tem uma causa. Se estamos sendo foco de algum tipo de obsessão, de algum tipo de perturbação espiritual, é porque de alguma forma provocamos. E muitas vezes a gente fica com raiva dos obsessores. Chega para fazer uma consulta espiritual, né? Aí quer afastar o obsessor. Quer botar para correr o obsessor. Mas esse obsessor só está perto de você porque você permitiu. E o trabalho da desobsessão é um trabalho de diálogo, de persuasão, de conversação de você, do espírito e da situação que está acontecendo. E muitas vezes das pessoas que estão naquele ambiente ali. Não é uma coisa que está sozinha e isolada. E muitas vezes nós provocamos isso. É preciso, acima de tudo, a gente começar a ressignificar nossas emoções. Não ficar somente na emoção negativa. Augusto Cury, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, deveríamos treinar diariamente a nossa habilidade de pensar nas consequências de nossa atitude. Como eu falei lá no início, responsabilidade, que a gente precisa ter em tudo. Recolhendo as armas durante o foco da tensão e frustração. Muitas vezes a gente se arma. É preciso a gente se desarmar. Quando tem uma determinada situação limite na vida da gente, não vá armado não. Porque se você for pior a situação, não vai resolver nada. Porque o outro também vai vir armado e vai dar em briga.
não resolve de forma nenhuma. É preciso se desarmar. E ele continua dizendo que a gente tem que recolher as nossas armas durante esse foco da tensão, durante esse foco da frustração, não sendo escravos da ditadura da resposta imediata, querendo as coisas para o aqui e o agora, e tem que ser já. E nem tudo é assim. Tem tempo para tudo. Dá o direito das pessoas, ou de você pensar antes de reagir. Isso é vital. A gente diz que é preciso, antes de reagir, você precisa agir. Porque a reação é instintiva, mas a ação, ela é pensada. E você tem que ter muito cuidado nisso. Para que a gente vai fazer isso? Para a gente sair desses cárceres que eles chamam psíquicos, dessas prisões verdadeiras que a gente nos colocamos. E construir assim o quê? Que nós chamamos de respostas positivas e relacionamentos saudáveis. É o que Augusto Cury coloca. E nesse processo de ressignificação, nós podemos colocar alguns elementos importantes. Por exemplo, é preciso a gente saber identificar nas situações cotidianas onde é que estão essas emoções, os eventos. Isso é um processo de autoconhecimento. Depois, ver quais são os seus pensamentos e as suas crenças irracionais, que não levam a nada, mas precisa identificar as situações e o pensamento. Depois, principalmente, você identificar suas emoções negativas, que é o que está barrando o seu processo de evolução. Depois, você tem um pensamento racional, você agir de forma lógica e de forma positiva, que é o que leva para o último, que é a emoção positiva. Ou seja, é você ressignificar, sair de uma situação, de um evento altamente negativo, que está levando você para baixo, para uma situação positiva. Isso nos nossos relacionamentos diários, né? E o espírito Hammett, ele diz ainda assim: os nossos pensamentos refletem as nossas emoções. E ele fala uma coisa bem interessante, porque muitas vezes a gente diz assim: nós somos o que pensamos. Talvez não, nós somos o que sentimos. A gente não costuma dizer nós somos o que pensamos. Pode até ser que em algumas coisas nós somos o que pensamos, mas o que sentimos é mais forte do que o que pensamos, porque a gente não engana através dos sentimentos. Através dos pensamentos pode até ser que a gente queira se enganar, mas os sentimentos não, porque eles afloram, eles aparecem. E você não engana o outro. Quando uma pessoa chega perto de você e está mentindo, você sente? Eu sinto. Eu sinto. O corpo dela fala. Será que a gente lê o corpo das pessoas? Não é ler julgando, não. É você ler vendo o que aquela pessoa está mostrando para você. Porque o corpo da gente é um livro. Ele fala. E o espírito Hammett diz assim: ó, tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam. Nós não somos o que os outros pensam. Somos não. E muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser. Porque às vezes a gente acha uma coisa. Quantas e quantas pessoas acham que é a última pessoa do mundo? Na verdade não são. Elas estão acreditando, estão colocando na situação que são. Mas nem são. Mas, segundo Hammett, nós somos verdadeiramente o que sentimos. Que é o que vem à tona. Aí leva para uma coisa muito importante que o Espiritismo fala: reforma íntima. É urgente, é necessária, é para agora. Allan Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Todos nós temos essas más inclinações. Primeiro passo, reconhecer que tem. Se você diz que não tem, você talvez esteja no caminho errado. Temos sim. Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. Em graus maiores ou menores, mas somos. É preciso a gente reconhecer. Principalmente quando ele está muito avançado. Para que a gente trabalhe com esses sentimentos, para que a gente trabalhe com esses elementos importantes no nosso processo de amadurecimento espiritual. E em termos de reforma íntima, eu trouxe aqui 5 etapas para a reforma íntima. A primeira, inconsciente, depois vem a projeção. O nosso contato com o lado sombra, que é você saber que dentro de você tem alguns elementos que precisam ser trabalhados, que são as trevas interiores, que leva para o processo de conscientização. E o último, a renovação de atitudes. Inconsciente, projeção,
Contato com o lado sombra, conscientização e renovação, a prática. O processo de aprimoramento através do trabalho com a tolerância, com a aceitação de novas, das pessoas, das novas situações, que são essas novas ferramentas que estão no processo de autoconhecimento e libertação do sofrimento. Porque o planeta Terra é um planeta, infelizmente, de sofrimento. Mas a gente escolhe, muitas vezes, sofrer mais ou menos. No Evangelho segundo o Espiritismo diz, o bem, sofrer. Você entender por que está sofrendo. Porque o sofrimento, quando vem, ele não vem de graça, ele vem porque tem um sentido. É preciso buscar a autoconsciência. Do inconsciente para o consciente, do estar consciente para o ser consciente, que é diferente, né? A vivência da autoconsciência exige coragem para nos bombardearmos com questionamentos transparentes e profundos nas mais diversas áreas de nossa vida. Ou seja, é preciso a gente bombardear, não é o outro não, é bombardear a nós com questionamentos. Por exemplo, quem sou eu? Será que eu já perguntei quem sou eu? O que é que eu estou fazendo nessa vida? Que conflitos eu passo na minha vida? Esses conflitos, quem produz sou eu? É o outro? Cai do céu? É Deus? Outra coisa, as nossas relações sociais, como é que elas estão? Será que elas estão doentes? Será que elas são saudáveis? Outra coisa, como é que está o meu lado profissional? Como é que está o meu lado familiar? Como é que está o meu lado afetivo? É você começar a bombardear, não é como é que o outro está profissionalmente, como é que o outro está em termos de família, como é que o outro está afetivamente. É você. Como é que você está? Levando a pergunta principal, quem sou eu? Não é procurar você na outra encarnação. Eu fui rei, eu fui rainha, eu fui príncipe. Todo mundo quer ser isso, né? Mas quem é você de verdade? Você é a sua essência, é o que está dentro de você. Para isso, é preciso transmutar as emoções. Algumas das formas de transmutar emoções são essas aí, né? A gente cria o que? Uma luz protetora, uma blindagem. Por exemplo, a prece diária. Outro elemento importante é a aceitação. A aceitação das situações que acontecem na sua vida, que muitas vezes é para aprendizagem. A gente não quer passar por situação negativa, mas muitas vezes é para que você aprenda com ela. As práticas saudáveis para o corpo e para o espírito. Vir para uma casa espírita, vir para a sua igreja. Você fazer uma alimentação saudável. Práticas de atividade física e aí por diante, né? Paciência, tolerância, gratidão, perdão. Tudo isso são formas de você transmutar essas emoções. E isso vai para uma questão importantíssima, que é o que eu chamo de mudança de verdade. Será que realmente eu estou fazendo a mudança de verdade? Será que eu estou evoluindo de verdade ou será que eu estou fazendo de conta? Será que eu estou trabalhando as minhas emoções? Será que eu estou no mundo interno? Será que eu estou no mundo externo? Será que a evolução está chegando próximo a mim? Como é que está tudo isso? Quando a gente lida com as emoções, é preciso a gente saber que o processo de aprendizagem, de crescimento, ele é contínuo, ele é gradativo e cada um faz o seu. E esse processo de evolução espiritual que a gente viu está muito relacionado a como a gente lida com as emoções. A reflexão da noite de hoje basicamente é sobre essas emoções, as emoções positivas, as emoções negativas e como eu lido com elas. Eu dei algumas dicas aqui, não é receita, são dicas. O que é que o Espiritismo fala? Trabalho. O Espiritismo fala de mudança verdadeira e real. E na noite de hoje a gente trouxe nessa primeira parte essa reflexão. Que todos nós possamos dar um mergulho no Evangelho de Jesus e fazer a mudança de verdade. Certo? Eu queria, acima de tudo, agradecer a todos vocês pela oportunidade, certo? De estarmos aqui refletindo sobre essa mensagem e que nós possamos verdadeiramente seguir em busca do processo de autoconhecimento, de renovação, de despertar espiritual. Porque o Espiritismo não está aqui para converter ninguém. O Espiritismo está aqui para despertar, para mostrar que cada um de nós tem potencial, para mostrar que cada um de nós pode e é possível trabalhar com as suas emoções, que são suas, não são dos outros, são suas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos iluminar e nessa certeza
que nós possamos seguir em busca do processo de evolução espiritual sempre para frente e avante. Muito obrigado.